Bom dia, meus irmãos. É um grande prazer estar gravando esse vídeo hoje, no dia 23 pela manhã. Um bom dia para você que está assistindo nesse momento. Eu gostaria de deixar uma pequena palavra para todos nós nessa manhã, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que Paulo vai dizer assim: Estou crucificado com Cristo e já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele escreve no ano 49 depois de Cristo, com o propósito de confrontar os judeus judaizantes que levavam o ensinamento para dentro das igrejas de Gálatas, da região do sul de Gálatas, quando Paulo fundou as igrejas ali, na sua primeira viagem missionária. Então, esses judaizantes, eles queriam instruir os irmãos gálatas que a salvação era mediante o cumprimento da lei. E aí Paulo, ele confronta esses irmãos para que esses irmãos não viessem a deturpar aquilo que ele havia ensinado aos irmãos gálatas, porque a salvação era mediante a fé no Filho de Deus. Portanto, a gente vai ver no capítulo 2, a partir do verso 1, que Paulo ele chama a atenção de Pedro, quando Pedro demonstra uma postura, assim como os judaizantes, exigindo os gentios viverem como judeus, circuncidarem, guardarem sábado, um exemplo, que faz parte da cultura dos judaizantes, que vem lá do Pentateuco, ou vem da lei. E Paulo fala, olha, você, sendo judeu, vive como gentio, e você quer que o gentio vive como judeu? E eles ficam naquele confronto, e Pedro oscilando em duas culturas, demonstrando uma inconstância naquilo que ele afirmava que era o correto. Então, diante de tudo isso, Paulo chamou a atenção dos Gálatas, dizendo no capítulo 5, no versículo 1, vocês devem viver debaixo da liberdade que Cristo te deu. Não vos coloqueis novamente debaixo da servidão da lei. Portanto, Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu não tenho tempo para perder com questões humanas, com questões culturais ou com questões racionais entre essas culturas, seja gentia, seja samaritanos, seja judeus. Paulo está dizendo, eu estou crucificado. Logo, quem está crucificado está morto, porque ele associou a crucificação de Cristo. Cristo morreu na cruz, e assim como ele morreu, eu também morri. Eu não tenho tempo para discutir questões vãs, E eu vivo na fé do Senhor Jesus. Eu não vivo nas razões de discussões, seja ela persuasiva, seja ela vã, seja o que for. Paulo não tinha tempo para perder, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E aí faz sentido, o tema de missões nacionais desse ano, que é minha razão de viver. Paulo demonstrou nas suas palavras que a razão de viver dele não era estar mostrando questões de ego, questões de razões ou do que ele acha certo ou errado, mas ele demonstra que ele de fato vivia a vontade do Senhor, porque ele estava crucificado com Cristo. Aí a questão a pergunta é para nós,
Qual é a nossa razão de viver? Qual é a sua razão de viver? A razão de viver dos judaizantes, né, que se infiltraram nas igrejas ali do sul da galáxia, a razão de viver deles era a lei, era obedecer o rudimento da lei, era garantir que todos fossem circuncidados para cumprir a lei. E quando Cristo veio e se manifestou, se encarnou, ele cumpriu todas as exigências da lei, a circuncisão que era na carne, dada por Deus a Abraão na aliança que foi feita com o Senhor, agora passou a ser de coração, porque Paulo escreveu isso aos romanos, orientando que agora a circuncisão não é mais na carne, porque na carne foi feita com Cristo de forma definitiva. E agora a nossa união com Cristo é mediante a fé, a circuncisão é de coração e não mais na carne. Então, quando Cristo veio e cumpriu-se tudo nele, tirou-se, né, dos judaizantes aquilo que eles tinham como razão de viver. E eles ficaram agora, né, sem direção. Assim é o religioso. O religioso, ele tem um objeto de adoração. E o objeto de adoração, uma vez que deixa de existir, ele fica sem direção, ele fica perdido. E é isso que aconteceu com os judaizantes, com os judeus que queriam viver a lei e não queriam aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus agora era em Cristo Jesus, né? E aí, qual é a nossa razão de viver? A razão de viver podemos dizer que a nossa razão de viver seja nossos filhos, seja esposa, esposo, trabalho, seja nossos sonhos que estamos estudando, seja para um pós, seja para um mestrado, para um doutorado. Qual é a nossa razão de viver? Aí a pergunta é, e se Deus tirar a nossa razão de viver? Porque Deus tirou aquilo que aqueles homens acreditavam que era a sua razão de viver. E se Deus tirar hoje a nossa razão de viver, o que será de nós? Né? Um homem chamado Ruth Santelho, um missionário inglês que foi para a China no ano de 1849, foi pioneiro missionário chinês por 51 anos. Aquele homem fez missões na China e ele criou uma organização, uma agência missionária e enviou 800 missionários para a China, uma obra tremenda. E lá na China, aquele homem perdeu a sua filha de 6 anos, aproximadamente 6 anos. E ele não tinha como sua razão de viver a sua filha. Ele continuou demonstrando a sua razão de viver a Cristo, era fazer a vontade de Deus. Pouco tempo depois ele perdeu a sua esposa. E aquele homem não frustrou-se na sua caminhada e continuou fazendo a vontade de Deus. Sabe por que eu estou citando o nome de Ruth Santelho? É porque ele deixou um grande exemplo. Porque tudo nessa vida passa, mas a nossa comunhão com Deus, a nossa fé com Deus não pode passar. É como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tudo um dia passará, mas o que não pode passar é a nossa fé com Deus. Não desejo nunca perder os meus filhos. Tenho 2 filhos. Não desejo perder a minha esposa. Não desejo perder aquilo que Deus me presenteou, me deu. Mas tudo isso não pode ser a nossa razão de viver. A nossa razão de viver tem que ser Cristo. E Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Que estejamos crucificados com Cristo. E que não viva mais eu, que não viva mais nós, mas que o Senhor viva em nós. Que Ele dita as regras, que a vontade dEle seja absoluta. Que possamos de fato viver a vontade do Senhor. E assim ter experiência de viver na carne agora uma vida nova. Uma vida de transformação. Uma vida de novidade, de experiência, de transformação na vida de outras pessoas. Permita que o Senhor te use. Permita que o Senhor te use para transformar outras pessoas. Que o Senhor te leve a novas experiências. Experiências pessoais, como Paulo disse, que ele não afirma que foi ele, mas ele falou que o homem fora do corpo ou no corpo foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que nunca chegou no coração do homem. Que o Senhor possa te mostrar coisas extraordinárias, experiências maravilhosas. Mas para isso,
que o Senhor venha ser a nossa razão de viver. Tenha um ótimo dia, tenha um ótimo início de semana para você e para sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve.